E aí, pessoal, tudo bom? Ó, como prometido, a nossa revisãozinha aí para a prova paulista do quarto bimestre, né, pro Saresp. Então, só lembrando, é só um lembretezinho rápido mesmo, porque o conteúdo é muito extenso, para tentar ajudar a refrescar a memória aí, beleza? Espero que ajude bastante. Bora? Bom, pessoal, o primeiro conteúdo que pode ser cobrado aqui é sobre a antiguidade clássica. Lembrando, né, aqui ó, o número 1 é o tema central, 1.1, uma parte desse tema central, que no caso aqui é a construção da cidadania na polis ateniense e em Roma. Tá, pessoal? Então a antiguidade clássica, ela se refere a essas duas civilizações, Roma e Grécia, tá? Bom, o conceito de cidadão, historicamente construído, o cidadão é aquele que tem direito de participação política. No caso de Atenas, quem é o cidadão? O homem adulto nascido na cidade, aquele que participa das decisões da cidade. Quem está excluído, portanto, da democracia ateniense? Mulheres, escravizados, estrangeiros e aqueles considerados menores de idade na sociedade ateniense. Atenas, a Grécia no geral, nos deixou como herança a democracia. A democracia como forma de participação do cidadão nas decisões políticas. Porém, a democracia de Atenas não é a mesma que a gente tem atualmente. Afinal, a democracia de Atenas, ela acabava excluindo boa parte da população, porque ela considerava cidadão apenas os homens adultos nascidos na cidade. Bom, agora falando um pouquinho da cidadania em Roma. Lembrando, a gente está na Antiguidade Clássica, que basicamente trata de Grécia e Roma mesmo, tá? A sociedade romana, ela era rigidamente dividida, né? Então você tinha no topo da pirâmide os patrícios que tinham lá os direitos políticos, eles é que participavam das decisões, do Senado, por exemplo. Os clientes, que eram agregados ali dos patrícios, prestavam serviços a eles. Aí, lembrando, quanto mais clientes uma família patrícia possuía, mais poderosa ela era. Os plebeus, eles formavam a massa da população pobre, por exemplo, camponeses, artesãos, pequenos proprietários no geral, que não tinham direitos políticos. Porém, os plebeus, eles formavam o exército romano e perceberam a importância que eles tinham na estrutura e na proteção da cidade e passaram a lutar por direitos políticos também. E fizeram greves, saíram da cidade, abandonaram a cidade e conseguiram alguns direitos. Os patrícios tiveram que ceder, por exemplo, o tribuno da plebe, que era um representante plebeu no Senado, a, a lei das 12 tábuas. Roma passou a ter leis escritas, o que permitia que o cidadão cobrasse ali os seus direitos. Um dos cônsules passou a ser plebeu, foi permitido o casamento entre patrícios e plebeus, e que era proibido, né? E eles formaram também o plebiscito, que era uma assembleia exclusiva para os plebeus, tá? Outra coisa, a sociedade romana, ela é uma sociedade escravista. Então, com o tempo, principalmente no Império, a base da produção em Roma será a escravidão. Bom, falando de escravidão, como que era o escravismo na Grécia e em Roma? Bom, primeiro ponto, tanto os romanos quanto os gregos, eles consideravam os povos estrangeiros inferiores a eles. E esses povos eles eram chamados de bárbaros. Então, tanto para os gregos quanto para os romanos, os estrangeiros eles eram selvagens, bárbaros, inferiores a esses povos. É uma forma preconceituosa de enxergar quem é diferente, né? Quem é estrangeiro. O escravizado, nas duas sociedades, ele é tratado como objeto. Ou seja, o dono do escravizado, ele pode dispor da vida dele a hora que bem entender, pode ser vendido, trocado, alugado. Isso é um ponto importante da escravidão na antiguidade, em Grécia e em Roma. E sobre os critérios de escravidão, como que alguém se tornava escravizado, né, na Grécia e na Roma antiga? Bom, a escravidão ela poderia acontecer principalmente por dois aspectos. Por dívida, mas com o passar do tempo, os povos começaram a lutar contra, e a escravidão por dívida ela vai desaparecer. E a principal forma de obter escravizados era a prisão por guerra, os prisioneiros de guerra. Então, dos conflitos, das guerras de expansão, surgiam muitos e muitos escravizados, tanto para a Grécia quanto para Roma. Em relação aos critérios de escravidão, é importante sempre lembrar que a cor da pele não é critério para a escravidão nesse contexto histórico. Ou a pessoa se transformava em escravizado por dívida ou por ser prisioneiro de guerra. Ainda falando sobre a antiguidade, o período macedônico. Lembrando que o Império Macedônico de Alexandre o Grande é um dos maiores impérios da antiguidade, perdendo ali só para o Império Romano. Normalmente, quando cai questão sobre a Macedônia, ela vai falar sobre o helenismo.
O helenismo, que é a fusão da cultura ocidental com a cultura oriental. A crise do Império Romano. O Império Romano, do Ocidente, ele chega ao fim do século V, resultado das invasões dos povos bárbaros. Mas quais foram os fatores que acabaram enfraquecendo o Império Romano? Principalmente quando terminou o Império, Roma decide encerrar a sua expansão territorial. Espera que está passando o caminhão. Principalmente quando Roma decide encerrar a sua expansão territorial, e o fim da expansão diminuiu a quantidade de escravizados que chegavam no Império. Com a falta de escravizados, a produção cai, o comércio diminui e também diminui a arrecadação de impostos, tendo impactos diretos na administração do Império Romano. Sem dinheiro, com falta de recursos para sustentar esse gigantesco império, ele acabou enfraquecendo, permitindo que os povos, que os romanos chamavam de bárbaros, invadissem e destruíssem o Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano do Oriente vai existir ainda por mais 1000 anos. Quais foram os legados que tanto Grécia quanto Roma nos deixaram, né? As heranças culturais que eles nos deixaram? Eu separei duas para cada aqui. Por exemplo, Roma, o direito romano, que serve de base para o direito ocidental, e o cristianismo, principalmente a partir da Igreja Católica. O cristianismo que acabou chegando aqui no continente americano, principalmente através de Portugal e Espanha. No caso de Atenas, a democracia como ideia de participação do cidadão na política, mas lembrando que a democracia ateniense era extremamente restrita, né? Só o homem adulto nascido na cidade participava, mulher, escravizado, estrangeiro não participava. E ainda sobre a Grécia, os Jogos Olímpicos, lembrando que eram disputados na cidade de Olímpia, e durante os Jogos, as guerras eram interrompidas. Então, os Jogos como espírito de confraternização entre os povos. Agora, pessoal, percebo que a gente mudou o tema central. A gente vai agora para a Idade Média, falando um pouquinho sobre diversidade religiosa. Quando eu falo de Idade Média, a principal igreja, Idade Média europeia, lógico, né? A principal igreja é a Igreja Católica. Então, o cristianismo e a Igreja Católica dominavam culturalmente a Europa através das suas práticas e da sua imposição religiosa. Lembrando que a Igreja Católica, na Idade Média, ela controlava o pensamento, o comportamento, tinha muita influência na política também. Sobre esse período, alguns termos importantes. Por exemplo, teocentrismo, Deus no centro. O que significa isso, professor? A sociedade ela gira em torno da religião. Tá? Então, por exemplo, o pensamento, o comportamento, a produção científica tem como base a fé católica. E quem contestava a igreja era perseguido por ela. Por exemplo, a teoria geocentrista que coloca a Terra como centro do sistema solar. Quem contestou essa teoria, defendida pela igreja, foi perseguido por ela. O grande exemplo que a gente tem na história é Galileu Galilei, que defendia a teoria heliocêntrica. Bom, como que o homem era visto na Idade Média? Como pecador, sem importância, estava aqui na Terra apenas para pagar seus pecados, esperando uma vida no paraíso após a morte. Tá, pessoal? Isso ajudava a manter, por exemplo, os servos, né, sem se revoltarem, porque eles achavam que sua condição, na realidade, era uma imposição religiosa. O islamismo ele também vai se difundir durante o período medieval, lembrando que o profeta do islamismo é Maomé, e o islamismo ele se expandiu ali pelo Oriente Médio e pelo norte da África também, chegando até a Península Ibérica, né, onde os muçulmanos entraram na região onde atualmente fica Portugal e Espanha. Houve uma guerra conduzida pelos franceses, principalmente chamada Guerra de Reconquista, que foi responsável pela expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Dessa guerra surgiram dois países importantes, Portugal e Espanha. Características da sociedade medieval ou sociedade feudal. Lembrando, né, pessoal, que no final ali na fase final da Idade Média, o feudalismo ele acaba se consolidando em algumas regiões da Europa. Bom, características fundamentais. A sociedade ela é agrária, ou seja, a agricultura é a base econômica. O poder é fragmentado, ou seja, não temos reis, imperadores fortes, centralizadores. O poder é todo fragmentado nas mãos de senhores de terras. Pouco comércio e pouca vida urbana. Essas são as características básicas do período medieval ou feudalismo. As relações entre os senhores, os nobres, a gente chama de relações de vassalagem, entre suzeranos e vassalos. Está errado aqui, tá? É vassalo. Bom, relação de vassalagem. O suzerano é o rei, o vassalo é o cavaleiro que serve esse rei.
surge entre os dois laços de fidelidades, né, pessoal? Havia até uma cerimônia, né, que é toda solene, onde o suzerano entregava o feudo ao vassalo e esse prometia a ele fidelidade. A sociedade, essa é muito importante, ela é estamental, ou seja, não existem trocas de camadas sociais. No topo da pirâmide está o clero, na sequência a nobreza e os servos. Cada um com sua função na sociedade. Os servos sustentam a sociedade com seu trabalho, os nobres são os guerreiros, e o trabalho braçal é mal visto por eles, né, pessoal? Então a nobreza não trabalha, e o clero controla o pensamento e o comportamento através da imposição religiosa. Lembrando que sociedade estamental é aquela que não tem troca de camada social. Os servos, a vida dos servos era pagar impostos. Alguns impostos pagos pelos servos, a talha, uma parte da produção para o senhor feudal, a corvéia, trabalhar alguns dias na terra do senhor, e as banalidades, que era o pagamento pelo uso dos equipamentos do feudo. No final da Idade Média, algumas características que marcavam o período a Idade Média ou a sociedade feudal começam a se modificar. E um dos fatores que mais contribuiu para isso foram as cruzadas. As cruzadas foram expedições religiosas com o objetivo de recuperar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Lembrando que a Terra Santa, a região sagrada para várias religiões, a região onde Cristo nasceu, por exemplo, ela era dominada até o século XI pelos católicos e foi tomada pelos muçulmanos. O Papa, na época, Urbano II, convocou os católicos a recuperarem a Terra Santa da mão dos muçulmanos, que eles chamavam de infiéis. As cruzadas não conseguiram recuperar a Terra Santa, porém, elas tiveram uma importância econômica muito grande, pois elas promoveram a reabertura comercial com o Extremo Oriente, de onde vinham as especiarias. O comércio de especiarias vai acabar incentivando a atividade comercial na Europa, provocando o renascimento comercial e, por consequência, o renascimento urbano. Para atender o comércio, a produtividade agrícola ela precisava crescer. Por isso, algumas inovações tecnológicas ligadas à agricultura surgiram. Por exemplo, a utilização da charrua, que é um arado de ferro, o sistema de 3 campos, que acabou substituindo o sistema de 2 campos, aumentando assim a área plantada. O moinho de vento, que foi muito importante, aí, principalmente para o trigo. E essas inovações elas acabaram provocando impactos ambientais, por exemplo, a drenagem de pantanos e principalmente o desmatamento. Mas lembrando, aumentou a produtividade de alimentos, incentivando a atividade comercial. A sociedade medieval, né, o papel da mulher, por exemplo, é de submissão ao homem. Então é uma sociedade patriarcal. Por exemplo, o direito à herança, os bens da família ficavam apenas com o filho homem mais velho. Os outros filhos, homens, tinham que procurar ser cavaleiro, por exemplo, para quem era nobre, lógico, né? E as mulheres tinham que encontrar casamento. E o comportamento, a vida, ela era totalmente regrada pelo quê? Pela igreja. A igreja católica é quem determinava o comportamento e o pensamento medieval. E a produção cultural em uma sociedade? Em uma sociedade marcada pela influência gigantesca da religião, da Igreja Católica, obviamente que a arte também iria refletir esse mundo. Portanto, na arte, os temas eles eram basicamente religiosos, Cristo, santo, cenas da Bíblia. A ciência ela era limitada pelos dogmas religiosos, dogmas católicos, por exemplo, a teoria geocentrista. E lembrando, pessoal, que a África ela também teve a sua Idade Média. E diferente da ideia geral que a gente tem sobre a África ela possuía grandes impérios, entre eles o Mali, Gana, o Império de Axum, ou Aksum. Esses impérios eles tinham uma intensa atividade comercial entre eles, né, com o sul da África, com o norte da África e pelo mar Mediterrâneo também. Comercializavam ouro, sal. Essa região ela passou pela expansão islâmica, a religião professada por Maomé, e boa parte do que a gente sabe sobre a história africana é a partir da história oral, ou seja, aquela história que vai sendo passada de pai para filho, de geração em geração, pela cultura oral. E nesse contexto, o trabalho dos griots, atenção aqui, ó, ele é muito importante. Quem eram os griots? Contadores de história, que iam passando, né, a história desses povos africanos a partir da história oral. Bom, entramos agora na Idade Moderna. Então, o fim da Idade Média, ele dá início à Idade Moderna, né? E a gente tem o Renascimento cultural e científico, que tem como base, pessoal, essas palavrinhas aqui, ó. Então, quais são as características do Renascimento cultural e científico
ali no início da Idade Moderna. Antropocentrismo, homem no centro. O que significa isso? Cai o teocentrismo, né, que é o Deus no centro, a religião como base de todas as coisas, e entra o homem como ser importante e belo. Cai a visão medieval do ser humano desvalorizado, sem importância, que estava na terra só para pagar pecados, esperando a vida após a morte, e entra o homem importante e belo, a principal criação de Deus. Esse é o antropocentrismo. O humanismo, o ser humano dotado de razão, de capacidade de produzir ciência, de interferir na sua realidade, por exemplo, usando o pensamento racional. O racionalismo, que é a base do renascimento cultural, o uso da razão para entender o mundo e as coisas. O hedoísmo, que está ligado aos prazeres. Durante a Idade Média, o prazer individual ele era restrito devido à influência da igreja. Então, a busca pelo prazer individual. Um dos grandes símbolos desse movimento é o homem vitruviano. Aquela pintura do Da Vinci que coloca um ser humano em duas figuras geométricas perfeitas, o quadrado e o círculo, mostrando o quê? Que o ser humano é um homem perfeito, a principal criação de Deus. A arte ganha contornos da ciência também. Por quê? O estudo, a matemática, a exumação dos corpos, por exemplo, o estudo dos músculos, eles acabaram dando realismo às obras. Então, a arte renascentista, diferente da medieval, ela apresenta o realismo como característica, a ideia de movimento. Aí, por exemplo, aquele quadro, o Nascimento de Vênus, né, uma mulher lua dentro de uma concha, é um quadro ali que é uma quebra de paradigma, né, porque é um nu feminino, ali no final da Idade Média. As obras, elas apresentam perspectiva, ou seja, aquela noção de profundidade, coisas que só são possíveis devido ao uso da ciência na produção artística também. Bom, durante a Era Moderna surgem os chamados Estados Nacionais, que são, na realidade, os países que se formaram na Europa logo após ali, a Idade Média. Como que eles surgiram? A partir da crise do sistema feudal, renascimento comercial, renascimento urbano, a peste bubônica, levaram a uma crise, ao colapso do sistema feudal, encerrando a Idade Média, as reformas religiosas que acabaram enfraquecendo a Igreja Católica. Então ali Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII. Com o renascimento comercial, uma nova classe social, a burguesia, surge e começa a ganhar força. E para essa burguesia era muito melhor um Estado centralizado, que controlava as atividades e permitia a realização do comércio e das atividades econômicas. Então aqui é uma espécie de associação entre a burguesia e o rei. E o resultado desse processo foi a centralização política nos países europeus. Aí a gente vai ter o surgimento passou uma moto. Aí a gente vai ter o surgimento de Portugal, de Espanha, de França, de Inglaterra. Esses estados que surgiram, eles adotaram o quê? Um modelo político que a gente conhece como absolutismo. Ou seja, no absolutismo, o rei ele tem poderes totais. Ele é ao mesmo tempo executivo, legislativo e judiciário. Além disso, boa parte dos reis também controlava a religião. Vários pensadores defendiam um Estado absolutista, entre eles o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã, é uma obra que considera o quê? O Estado um monstro mitológico. Segundo Hobbes, o homem lá no seu estado de natureza, totalmente livre, com toda a liberdade, antes da formação da sociedade, ele vive em completo estado de guerra, ele é mau, ele é ganancioso. Segundo Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. Para conter essa maldade original do ser humano, para ele sair do estado de natureza e passar a viver em sociedade, o ser humano tem que abrir mão das suas liberdades originais para viver sobre regras da sociedade. E essas regras serão impostas por um Estado forte, autoritário, um Leviatã, que vai controlar o homem a partir da imposição, a partir do medo. Ok, pessoal? Lembrando da frase do Hobbes, o homem é lobo do homem. Maquiavel, autor de O Príncipe, não confundir com O Pequeno Príncipe, tá, pessoal? Nessa obra, que é uma espécie de manual político, lembrando que o Maquiavel é o pai da ciência política, o Maquiavel ele afirma o quê? Que os interesses do Estado, do rei, estão acima de tudo. Então, na política, tudo vale. Não tem moral na política. Tudo vale em relação, ou se for para manter os interesses do Estado. É por isso que uma frase que não é do Maquiavel é atribuída a ele. Os fins justificam os meios. Tudo que o governante fizer para manter os interesses do Estado é válido, é justificável. Trair, enganar, quebrar acordos. Tá, pessoal? Então, Maquiavel, ele é o pai da ciência política. Segundo Maquiavel, é melhor ser temido ou amado?
é melhor ser temido, porque o amor pode ser traído. O Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet é o principal teórico da teoria do direito divino, ou seja, o rei só é rei por vontade de Deus. Os estados nacionais ou estados modernos, eles têm o quê? A sua estrutura, que parece muito com a estrutura dos estados atuais. Por exemplo, a burocracia administrativa, funcionários, por exemplo, uma força militar, o exército, que garante ali o poder do governante, o poder do Estado, leis, uma constituição que organiza o Estado, moeda única, isso favorece a atividade da burguesia, funcionários que vão cobrar impostos e garantir a estrutura do Estado moderno. Na era moderna, nós tivemos a expansão marítima, protagonizada principalmente no começo por Portugal e Espanha. Quais eram os objetivos? Metais preciosos, especiarias, novas terras, expansão do catolicismo, ou seja, riquezas, né? E ideologicamente a expansão do catolicismo. As dificuldades encontradas no começo, a alimentação, a comida estragava muito rápido, a caravela afundava muito fácil, existiam lendas, né, o chamado Mar Tenebroso. Os europeus acreditavam que o Atlântico ele era infestado por monstros, tinha cachoeira que te levava para o inferno. Obviamente que essas lendas eram lendas e logo foram superadas. O Fernando Pessoa escreveu um poema chamado Mar Português, onde ele descreve um pouco aí das características da expansão marítima, fala dos perigos, do desafio e da aventura portuguesa, principalmente. Bom, os protagonistas foram Portugal e Espanha. Esse processo ele levou à descoberta, entre aspas, né, pessoal, da América. Descoberta da América. E essa descoberta, entre aspas de novo, levou à assinatura do Tratado de Tordesilhas. Foi aquele tratado que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e garantiu a Portugal uma parte do território brasileiro. O modelo econômico do Estado absolutista é o mercantilismo. Tá? Então, assim, o Estado absolutista ele tem como política econômica o mercantilismo. Quais são as características do mercantilismo? Primeiro, ele é marcado por forte intervenção do Estado nas atividades econômicas. O Estado interventor, regulador, que age diretamente nas atividades econômicas. O metalismo, o acúmulo de metais preciosos, manter uma balança comercial favorável, e o protecionismo, que busca o quê? Evitar importações e aumentar as exportações. O metalismo, lembrando, é o acúmulo de metais preciosos dentro da fronteira do país. Outra característica importante e fundamental do mercantilismo é o colonialismo. Para os países que possuíam colônia, por exemplo, Portugal e tinha o Brasil, vigorava o pacto colonial. O que era o pacto colonial? Ou exclusivo metropolitano? A colônia só faz comércio com a sua metrópole, vendendo matéria-prima a preços baixos e comprando produtos industrializados a preços altos. Obviamente que isso é muito ruim para a colônia. Bom, ainda na era moderna, o movimento iluminista e o liberalismo econômico, né, que faz parte do pensamento iluminista. O liberalismo, seu principal pensador é Adam Smith, é aquele, pessoal, que defende o quê? O Estado mínimo, o que seria uma crítica ao Estado mercantilista. Na visão do Adam Smith, deve haver pouca intervenção do Estado na atividade econômica. O Estado deve ser apenas um regulador da atividade, sem interferir diretamente. Ou seja, o Estado que presta menos serviços. Qual que é a justificativa? Um Estado menor, que não presta tanto serviço, que não tem empresas, por exemplo, estatais, ele exigiria menos impostos porque ele custaria mais barato. Então, quem é liberal, na prática, defende um Estado que realize menos atividades, que não tenha empresas estatais, que não preste tantos serviços assim. Tá, pessoal? Hoje a gente chama de neoliberalismo. Uma das bases do liberalismo econômico é a lei da oferta e da procura. O que determina o preço das mercadorias e da mão de obra é a demanda. Se tem bastante mercadoria, o preço cai. Se tem pouco, o preço sobe. O Estado, fundamental aqui, hein, pessoal, deve ser uma mão invisível, apenas um regulador da atividade econômica, sem interferir diretamente nela, permitindo que a livre iniciativa atue. Outra característica do liberalismo é a propriedade privada e iniciativa privada, ou seja, você decide a atividade que vai fazer, desde que ela seja legal, né? E a meritocracia. A sua posição social, ela depende do seu mérito individual. Obviamente que isso é muito polêmico, né, pessoal? Iluminismo. O movimento iluminista, ele é um movimento contrário ao absolutismo. Ele surge principalmente no século XVIII, na França, mas tem pensadores de vários países europeus. A base do iluminismo é o empirismo, é o teste, a experimentação, o uso da razão e da ciência como base para entender o mundo e as coisas. Alguns dos principais pensadores iluministas: o Barão de Montesquieu, tem que fazer biquinho, pessoal, o Barão de Montesquieu,
que é o responsável pelo criador do sistema tripartite, executivo, legislativo e judiciário. Na visão do Montesquieu, qualquer pessoa que tenha muito poder nas mãos vai abusar dele. A única forma de evitar isso é o poder controlar o poder. Tá? Por isso o sistema tripartite. O Locke, ele é o pensador que defende os direitos naturais, o jus naturale. Então, na visão dele, todo ser humano, lembrando que o Locke é o pai do liberalismo político, tá? Todo ser humano, ele já nasce com seus direitos naturais que são inalienáveis, ou seja, ninguém pode retirar. Quais seriam esses direitos? A vida, a liberdade, aí mostra a influência da burguesia, né? A propriedade privada também. O direito de adquirir e de manter uma propriedade privada. O Locke também fala da teoria da tábula rasa, ou seja, todo indivíduo quando ele nasce, ele é uma folha em branco, e ele vai preenchendo, construindo quem ele é durante a vida a partir das suas interações sociais, ou seja, o meio em que a pessoa vive vai acabar influenciando as suas decisões, no seu comportamento e no seu pensamento. Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, pessoal, ele defende assim, ó, o ser humano, lá no seu estado de natureza, totalmente livre, antes da organização social, ele é bom, ele é amável, ele é amigável, ele é solidário. Quando o ser humano sai do seu estado de natureza totalmente livre e passa a viver em sociedade, ele se torna mau e ganancioso. E a causa dessa maldade é principalmente a propriedade privada, porque na visão dele, a propriedade privada exige que um ser humano acabe explorando o outro. Tá? Então, a propriedade privada seria a causa de todos os males atuais. Lembrando que o Rousseau ele é um dos filósofos contratualistas, assim como o Hobbes. E lembrando que o Rousseau ele acaba criticando a teoria do Hobbes. Né? Outra coisa importante, né, pessoal, é que o pensamento iluminista ele acabou dando as bases do mundo ocidental. Então, o mundo que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, ele tem como base esse pensamento aqui. Bom, agora falando um pouquinho sobre Revolução Industrial, tá? Antes, os antecedentes. Ó. Durante a Idade Média, a base da produção era o artesanal, as oficinas artesanais, que eram o quê? Oficinas caseiras. Um artesão, que era dono de todos os meios de produção, ele controlava o processo. O grande problema desse modo de produção é a velocidade, ele é muito lento, mas durante a Idade Média ele atendia a demanda. Lembrando, o artesão ele controlava o processo produtivo inteiro e tinha poucos ajudantes. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, surgem as primeiras manufaturas, ainda feitas com as mãos, mas agora a gente tem a figura do empresário, o empresário que contrata os artesãos e ele, o empresário, vai ser o dono dos meios de produção. É nessa fase aqui que tem início a divisão do trabalho em etapas, ou seja, cada artesão, cada operário fazendo uma parte da atividade, se especializando em uma parte. Isso vai provocar o que a gente chama de alienação. O trabalhador ele não sabe mais fazer o produto inteiro, apenas uma parte. Obviamente que isso acaba desvalorizando a mão de obra. O que sobrou para o artesão vender então? A sua mão de obra. E aí a gente tem aqui o conceito do Marx, que é o conceito de mais-valia. Quanto tempo no mês o trabalhador produz riquezas para pagar o seu próprio salário? Aí no restante do mês ele está produzindo riqueza para enriquecer lá o empresário. Ok, pessoal? Mas lembrando, nas manufaturas tem início a divisão do trabalho em etapas que acelerou a produção. Maquinofatura, a introdução de máquinas no processo produtivo. Qual vai ser a primeira máquina importante motor a vapor, que vai ser ligado principalmente aos terrares, né, e aumentar a velocidade da produção. O motor a vapor também foi usado nos transportes. Surge a locomotiva a vapor e o navio a vapor. Ou seja, tanto a velocidade quanto a capacidade de transporte aumentaram com a locomotiva e o navio a vapor. O Bem-TV está animado aqui. Bom, pessoal, agora falando da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial acontece apenas em um país, a Inglaterra. E por quê, professor? A Inglaterra tinha uma burguesia influente na política, isso ajudava na atividade econômica. Ela conseguiu, com a política mercantilista, acumular capital, acumular dinheiro. Parte desse dinheiro foi o ouro brasileiro, que foi levado para lá, né? No território inglês você tinha matéria-prima, minério de ferro e carvão mineral. Ou seja, um ambiente favorável à Revolução Industrial. Outra coisa importante foi a disponibilidade de mão de obra barata para as fábricas. E essa mão de obra barata ela veio principalmente da chamada política dos cercamentos. O que foi isso, professor? Começaram a criar ovelhas na área rural para produzir lã para as fábricas de tecido. Os trabalhadores rurais perderam o emprego e tiveram que ir para a cidade. Muita gente na cidade, pouco emprego, resultado, mão de obra barata.
As condições de trabalho, isso aqui é regra básica para qualquer revolução industrial. Todo país que passou por revolução industrial, lá no comecinho, as condições elas eram precárias. Jornadas longas, ambiente insalubre, baixos salários, contratava criança e mulher para pagar menos ainda. E quando eu falo criança aqui, criança de 7 anos. Essas condições levaram ao surgimento de movimentos sociais, entre eles o ludismo, conhecidos como quebradores de máquinas. Eles viam as máquinas como responsáveis pela miséria, pela fome, pela desigualdade. A solução foi quebrar as máquinas. Obviamente que isso não deu certo, né? O cartismo, que tem esse nome devido a um documento chamado Carta do Povo, escrita por William Louvet. Esse documento, Carta do Povo, fala de direitos trabalhistas, mas também de direitos políticos e sociais para os mais pobres. E surgiram também as trade unions, que são os chamados sindicatos, que acabaram tendo uma influência gigantesca aí na conquista de direitos trabalhistas. Por exemplo, a proibição do trabalho infantil, a limitação ali do trabalho feminino, os direitos, né, pessoal, que surgem sempre a partir da luta proletária, luta operária. Para entrar no mundo contemporâneo, ali que começa com a Revolução Francesa. Bom, falando sobre a Revolução Francesa, motivos de qualquer revolução: população descontente, desigualdade, miséria, fome, um governo absolutista, que era o governo francês, a nobreza e o clero que mantinham seus privilégios, uma sociedade estamental, né, que não tinha troca de camada social, e a burguesia fazia parte da base da sociedade, né, que na França a gente chama de terceiro estado. Toda essa desigualdade e os privilégios da nobreza e do clero acabaram levando à Revolução Francesa. O estopim da Revolução, o evento que levou o estopim, o começo da Revolução, foi a queda da Bastilha. Lembrando que a Bastilha era uma prisão de Luís XVI, onde ele colocava ali os seus adversários políticos. Dentro da Revolução, a gente tem a divisão política. Os jacobinos, que representavam a pequena burguesia, classe média, por exemplo. Os girondinos, que representavam a alta burguesia, os mais ricos na França. E o pântano, que apoiava quem estava no poder. Os jacobinos na Assembleia sentavam-se à esquerda e os girondinos à direita. Então é aqui a origem dessa divisão ideológica, né, da esquerda e direita. Os jacobinos à esquerda defendiam os interesses dos mais pobres e à direita dos mais ricos. Durante a Revolução foi escrito um dos documentos mais importantes da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, de inspiração iluminista, ele tem como base, né, pessoal, o direito à igualdade perante a lei, a liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Lembrando, né, pessoal, que mesmo na França, aí, que teve uma intensa participação das mulheres na Revolução, as mulheres continuaram sem direito a voto. Bom, a Revolução Francesa termina em 1799, quando o general francês, que começou a ganhar muito status, né, pessoal, devido às suas vitórias militares, acabou dando um golpe de Estado, o golpe 18 de Brumário. Lembrando que Brumário é o nome do mês, equivalente a novembro. Os franceses queriam tanto romper com o passado, com a influência cristã, por exemplo, da Igreja Católica, que eles mudaram até o calendário, colocando nos meses nomes de coisas ligadas às estações do ano. Quando Napoleão dá o golpe, ele assume o poder, ele escreve, ou manda escrever, o Código Civil Napoleônico, que são as regras que vão valer por Império Napoleônico, né? Lembrando que Napoleão vai conquistar praticamente toda a Europa. Esse código ele é recheado de ideias iluministas e ele atende principalmente os interesses da burguesia. Napoleão Bonaparte ele tinha um sonho, que era conquistar a Inglaterra, mas ele tenta invadir a Inglaterra e foi derrotado na Batalha de Trafalgar, não conseguiu. Aí ele mudou a estratégia. Ele decretou o bloqueio continental, proibindo todos os países da Europa de realizarem comércio com a Inglaterra. Portugal não obedeceu, Napoleão mandou invadir Portugal e a família real portuguesa veio para cá, para o Brasil. Napoleão foi derrotado em 1815 e foi realizado o Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele foi feito para quê? Para desfazer as mudanças que Napoleão Bonaparte impôs à Europa. Esse congresso ele vai seguir dois princípios: restauração e legitimidade. Então, por exemplo, fronteiras que foram modificadas, elas foram restauradas. Países que perderam territórios, por exemplo, a França vai voltar às suas fronteiras diante da Revolução. E seguindo o princípio da legitimidade, as famílias reais que foram retiradas do poder, elas voltam. Por exemplo, na França, Luís XVI teve a cabeça cortada, mas o seu parente, Luís XVIII, é que vai reassumir o poder na França. Pessoal, aqui alguns conceitos importantes. Estado, nação, fronteiras. Estado é a organização política, a estrutura administrativa que forma o país,
E esse Estado ele tem suas fronteiras definidas e essas fronteiras elas são reconhecidas por outros países. A nação ela representa os aspectos culturais, ou seja, a língua, a religião, o comportamento, as vestimentas, a cultura em geral. Isso representa a nação. Então, o Estado ele é formado por uma nação, que são as características culturais, e tem as suas fronteiras definidas, delimitadas, e são reconhecidas pelos outros países. Existe nação sem Estado? Sim. Por exemplo, na Espanha, lá na Catalunha, eles não se reconhecem como pertencentes ao Estado espanhol, tanto que eles querem formar o seu próprio Estado. É uma nação que não possui Estado. Nacionalismo é o sentimento de valorização da nação. Só que o nacionalismo ele pode ficar perigoso quando ele se torna extremado. Aí ele pode virar xenofobia, por exemplo, não aceitando a cultura de outros povos. Bom, pessoal, agora algumas ideologias ali do século XIX no contexto das revoluções industriais. O anarquismo ele é contra o Estado. O anarquista ele rejeita o Estado e qualquer estrutura de imposição, né, que ligada ao poder do Estado, de autoridade, por exemplo. Segundo o pensador anarquista, a causa da desigualdade, dos males sociais é o Estado. Ele é o culpado. Então o Estado ele deve ser abolido. O anarquista ele defende a propriedade coletiva, né, pessoal? E a sociedade seria autogerida por ela mesma, sem nenhuma autoridade estabelecida. O socialismo ele tem duas vertentes. O socialismo utópico, né, pessoal, que tem esse nome porque ele dependeria da boa vontade das elites, que abririam mão de seus privilégios, da sua riqueza ou de parte dela para igualar a sociedade. Lógico que quem criticou essas ideias acabou chamando de sonhador, por isso socialismo utópico. E o socialismo científico ou o marxismo, que é o do Karl Marx, né, pessoal? Esse socialismo científico, ele prega o quê? Uma revolução do proletariado. Só a partir de uma revolução, os trabalhadores pegando em armas, derrubando as elites do poder e assumindo o controle do Estado, é que a igualdade social chegaria. Tá? Então o Marx ele propõe uma revolução social que retiraria a burguesia do poder e implantaria o Estado do proletariado, que no começo deveria ser uma ditadura para fazer as mudanças necessárias. Qual que seria o objetivo final desse Estado? Estabelecer o comunismo, que seria uma sociedade sem desigualdade social. Países que passaram por revoluções socialistas. A Rússia, por exemplo, que depois virou União Soviética, a China, Cuba. Só imperialismo, conceito de imperialismo. Lembrando que imperialismo é domínio de um povo sobre o outro. Ele pode ser territorial, econômico, cultural, né, nas suas várias formas. E o imperialismo ele está diretamente ligado à segunda revolução industrial, que tem como característica o uso do petróleo, do motor a explosão, da energia elétrica, de novas formas de produção, como o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Dentro dessa lógica imperialista, os países europeus eles vão promover o quê? O chamado neocolonialismo ou novo colonialismo. Aí atenção aqui, colonialismo do século XVI, Portugal e Espanha principalmente, que buscavam metais preciosos, especiarias, novas terras e expansão do catolicismo. Neocolonialismo, esse é do século XIX, onde os países europeus eles vão buscar a África e a Ásia para fornecer matéria-prima e riqueza para sustentar os privilégios dos países europeus. Houve uma reunião em Berlim chamada Conferência de Berlim. Nessa reunião, os europeus eles decidiram sobre a partilha da África. Só que era necessário criar o quê? Uma justificativa ideológica. É daí que vem o darwinismo social, que dá a ideia de que superioridade entre as raças humanas. Está tudo errado, né, pessoal? Nessa visão existiam raças humanas superiores e inferiores. Quem seriam os superiores? Os brancos europeus, que teriam o fardo do homem branco, ou seja, salvar os africanos, por exemplo, da miséria, da barbárie, da selvageria e conduzir esses povos à civilização, né? Outro conceito importante de eugenia, né? A ideia de que existem raças superiores e inferiores, né? E a mistura genética ela seria o quê? Ruim, né? Principalmente ali para os europeus. Todas teorias preconceituosas, né? Que lembram muito teorias nazistas. A Ásia também foi foco aí de colonialismo, de neocolonialismo, imperialismo dos países europeus, principalmente a Inglaterra. Na Índia, por exemplo, os ingleses não respeitavam a cultura local e levaram os indianos, soldados indianos chamados cipaios, a se revoltarem. Principalmente porque eles usavam nas fardas, né, que eram dadas pela Inglaterra, tinha lá cinto de couro de vaca, e a vaca é sagrada na Índia. O fato é que soldados indianos se revoltaram, chamados cipaios, nessa revolta dos cipaios, mas a Inglaterra venceu
e acabou aumentando ainda mais a sua repressão contra a Índia. Na China, a China, pessoal, um país que já tinha uma população gigantesca no século XIX, a China não abria seu comércio, né, com outros países, com a Europa, por exemplo, e a Inglaterra, ela queria o mercado chinês, já gigantesco nesse período. Como a China não abria, a Inglaterra começou a fornecer drogas para a China, o ópio. Tá, pessoal, o governo chinês ele proibiu o comércio de ópio, queimou o carregamento inglês, levando a chamada Guerra do Ópio. Essa guerra foi vencida pela Inglaterra e a Inglaterra obrigou a China a abrir os seus portos para o comércio com a Inglaterra. Esses tratados, né, foram chamados de tratados desiguais, e o Tratado de Nanquim foi justamente o tratado que abriu os portos da China. A resistência chinesa, uma das principais, foi a chamada Guerra dos Boxers. Grupos de lutadores de artes marciais, entre eles uma entidade chamada Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, eram lutadores de artes marciais que atacavam os ingleses. Obviamente que a Inglaterra reprimiu, e tanto a China quanto a Índia, elas foram mantidas sob controle inglês até depois da Segunda Guerra Mundial, uma amostra do imperialismo do século XIX. Outra coisa, em relação à África, a partilha da África não respeitou as fronteiras originais africanas, misturou povos que eram rivais historicamente. Quando os europeus foram embora no século XX, deixaram para trás um rastro de miséria, fome, desigualdade e guerras tribais que existem até hoje. Culpa da Europa. Pessoal, agora falando sobre a história da América especificamente, aqui o recorte sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, pessoal, inicialmente ele era um território só aqui no litoral do Atlântico, que a gente chamava de 13 colônias. Era só uma faixa estreita de terras aqui próximo ao Oceano Atlântico. No século XIX, houve a expansão em direção ao oeste, o que acabou consolidando o território dos Estados Unidos, do tamanho que é hoje, um país gigantesco, que tem fronteiras tanto no Atlântico quanto no Oceano Pacífico. E a justificativa ideológica para esse avanço em direção ao oeste é o chamado Destino Manifesto. Está aqui, ó. A ideia do quê? Que o povo norte-americano, o povo estadunidense, teria recebido de Deus uma missão, né, que era dominar as terras selvagens a oeste. Então era uma justificativa ideológica. Os povos superiores europeus, imigrantes europeus, que receberam um destino manifesto de Deus para conquistar os territórios mais a oeste. Obviamente, né, pessoal, que desse processo surgiu o quê? O massacre dos povos originários ali dos Estados Unidos, sob a justificativa do Destino Manifesto. Durante o século XIX, aconteceu a chamada Guerra de Secessão, que foi uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Essa guerra tem origem na organização colonial. O norte ele acabou se industrializando e o sul permaneceu agrícola, devido às características do modelo de colonização. O norte tinha sistema de povoamento e o sul sistema de exploração. Bom, o que o norte defendia? O norte ele era contra a escravidão nas novas terras e defendia a criação de tarifas alfandegárias para produtos importados. O sul ele era contra as tarifas alfandegárias e queria expandir a escravidão também para as novas terras conquistadas a oeste. O resultado foi uma guerra entre os dois, uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. E essa guerra começa quando o presidente Abraham Lincoln foi eleito, ele era nortista, e contra a escravidão. Isso fez os estados do sul a se unirem e formarem um país separado, os Estados Confederados da América, iniciando assim a Guerra de Secessão. Essa guerra matou 600 mil pessoas, é a guerra mais sangrenta da história do continente americano, e terminou com a vitória do norte sobre o sul. Por que o norte venceu? A população era maior, e como ele era industrializado, ele usou a sua indústria para a produção de armas. O sul não tinha essa possibilidade. Ainda durante o século XIX, surge a chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe ela tem como base a ideia da América para os americanos. Foi uma espécie de recado do presidente James Monroe para os europeus. Os europeus, segundo os Estados Unidos, não deveriam mais interferir nos assuntos da América, principalmente as potências colonizadoras, Portugal, Espanha. Os Estados Unidos passou a defender então a independência dos países americanos e atuou diretamente em Cuba para garantir a independência em relação à Espanha. Outra característica dos Estados Unidos foi a chamada política do Big Stick. Fale macio e use um porrete. Foi a política dos Estados Unidos, atenção, para a América Central. Nessa política, os Estados Unidos ele tentava negociar primeiro
E quando não conseguia, usava o Big Stick, o grande porrete, ou seja, usava força para conseguir atender os seus interesses na América Central e nas ilhas do Caribe. Um grande exemplo desses, né, pessoal, foi a construção do Canal do Panamá, o canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E no século XX, né, pessoal, os Estados Unidos ele vai interferir na América do Sul. Sob a justificativa de evitar o avanço do comunismo na América do Sul, os Estados Unidos vai promover a Operação Condor, que era uma operação que apoiava governos militares na América do Sul, inclusive no Brasil, na Argentina, no Chile, e orientava esses militares a como perseguir os adversários ligados à esquerda, ao comunismo, por exemplo. Belle Époque. Esse conceito, pessoal, assim, ele trata sobre as características econômicas da Europa durante a Segunda Revolução Industrial. Os avanços tecnológicos, a riqueza produzida e riqueza que veio da exploração colonial garantiu aos europeus uma grande prosperidade. Então, um período de ascensão cultural, de avanço tecnológico, que os europeus aproveitaram. Só que essa bela época, esse aparente clima de paz, de tranquilidade, de tecnologia, de evolução, era mais aparente mesmo, porque nesse processo os países europeus estavam criando rivalidades muito graves entre eles. Rivalidades que aconteciam dentro da Europa por disputas por terras entre França e Prússia, por exemplo, atual Alemanha, e rivalidades coloniais, disputas por colônias na África e na Ásia. Essas disputas, essas rivalidades, mais tarde vão culminar com o quê? Na Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, a Bela Época está abrindo caminho para a Primeira Guerra Mundial. Esse padrão cultural europeu ele acabou influenciando no Brasil também, que no início do século XIX vai promover o quê? A reurbanização do Rio de Janeiro. Lá com o prefeito Pereira Passos, a ideia era imitar Paris, dar uma cara de Europa para a capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro. Só que para isso foi colocado em prática o bota abaixo. O que foi o bota abaixo? O centro do Rio de Janeiro ele era sujo, cheio de lixo, não tinha coleta de esgoto, saneamento básico. E a ideia era reformar o centro e para isso os cortiços onde viviam pessoas pobres deveriam ser demolidos. As pessoas foram retiradas à força de suas casas. Tudo em nome do progresso, do avanço e da uma urbanização que levaria em conta ou como parâmetro a cidade de Paris, né, pessoal? Uma arquitetura imitando a Europa. Qual que foi o resultado? As pessoas perderam suas casas, o aluguel ficou muito caro e elas tiveram que ir para os morros, dando início aí à favelização no Rio de Janeiro. Nesse contexto de reurbanização no Rio de Janeiro, houve também uma campanha de vacinação obrigatória, né, contra a varíola, por exemplo, liderada pelo médico Oswaldo Cruz. Essa campanha obrigatória levou à revolta da vacina, certo, pessoal? Obrigatória mesmo, pegava força e aplicava a vacina. A população estava desconfiada, né? Expulsando o pobre de suas casas, desigualdade, fome, miséria. Aí vem o governo com uma vacina sem explicar nada. Isso levou à revolta da vacina lá em 1904. Outra coisa que pegou também foi a questão moral, né? Por exemplo, tocar no corpo feminino para aplicar a vacina. Então, essa desigualdade, essa insatisfação geral acabou levando à chamada revolta da vacina no Rio de Janeiro. Primeira Guerra Mundial. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial, ela não começa do nada. Ela surge a partir de rivalidades históricas entre os países europeus, França e Alemanha, por exemplo, disputas coloniais na África e na Ásia e disputas por mercados consumidores. Lembrando, a gente está no contexto aí da Segunda Revolução Industrial. Prevendo a guerra, os países europeus eles promoveram a chamada Paz Armada. O que foi a Paz Armada? Uma corrida armamentista, onde os países europeus procuraram se armar cada vez mais, se preparando para uma guerra que seria inevitável. Qual que era a ideia? Todo mundo armado, ninguém ataca ninguém, mas a ideia foi justamente, o resultado foi justamente o contrário. Quando a guerra começou, todo mundo estava muito bem armado, causando muitas mortes. Bom, as alianças que surgiram na Primeira Guerra, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Entente, Reino Unido, França e Rússia. Bom, as fases da guerra, guerra de movimento, que foi marcada pelas vitórias da Alemanha, principalmente, a Alemanha teve grandes avanços. A guerra de trincheiras, todo mundo fez lá buraco no chão, entrou dentro e um atirava no outro, ninguém conseguia avançar, então a guerra ficou travada nesse período. E o que mudou os rumos da guerra foi a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entra depois que os seus navios foram atacados por submarinos alemães, levando a entrada dos Estados Unidos. Aí o peso da guerra ele ficou muito favorável à Entente, levando à derrota da Alemanha.
e dos seus aliados. Lembrando que a Itália, ela acabou, quando a guerra começou, ela acabou se abstendo, ela não entrou, tá? Esperando promessas que não vieram, tá? Bom, terminada a guerra, foi assinado um Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes seria uma espécie de tratado de paz ali no final da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado ele vai impor pesadas sanções à Alemanha. Por exemplo, a Alemanha teve o seu exército limitado, não poderia ter armas de guerra pesadas, teve que pagar indenização em dinheiro, perdeu territórios. Ou seja, a Alemanha foi humilhada na Primeira Guerra Mundial. E um personagem histórico importante vai usar essa humilhação para criar no povo alemão um sentimento de vingança, de revanche, que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Acho que vocês sabem de quem eu estou falando, né? Bom, pessoal, a Revolução Russa. A Revolução Russa, uma das mais importantes revoluções da história, né, acontece ali no início do século XX, e ela também tem algumas influências até os dias atuais, tá? Bom, motivos da Revolução. A Rússia era um país absolutista, uma desigualdade social tremenda, população miserável. Ali na metade do século XIX, a Rússia ainda mantinha um sistema feudal com servos, ou seja, um governo atrasado mesmo, a sociedade agrária, tinha uma elite privilegiada, a igreja privilegiada, uma nobreza privilegiada. Ou seja, seria o basicão de toda a revolução, né? Sociedade com desigualdade, um governo absolutista e autoritário e uma elite privilegiada. No finalzinho do século XIX e início do século XX, a Rússia começa o seu processo de industrialização. E com isso surge uma classe operária, trabalhadores de fábricas urbanas, né, pessoal, que moravam nas cidades. E esses trabalhadores vão acabar se organizando em um partido político, chamado Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. O criador desse partido foi o Lenin. O Partido Operário ele tinha duas correntes ideológicas, os bolcheviques e os mencheviques. Bolchevique significa maioria, eles eram marxistas, e os mencheviques eram socialistas utópicos. A revolução começa em fevereiro, a primeira fase, tá, de 1917, que ainda não é a Revolução Russa, tá? Foi uma revolução menchevique, em fevereiro de 1917, devido à insatisfação geral com a entrada da Rússia em uma guerra contra o Japão e na Primeira Guerra Mundial, né, o czar ele acabou sendo obrigado a abdicar ao trono. Foi criado um governo provisório que vai fazer algumas mudanças na Rússia, tá? Por exemplo, os exilados eles puderam voltar, entre eles o Lenin, que tinha fugido do país devido à perseguição do governo. Essa revolução, pessoal, ela não fez grandes mudanças. Por exemplo, a Rússia foi mantida na Primeira Guerra Mundial. O Lenin volta para a Rússia e começa a divulgar as suas teses de abril. O que foram as teses de abril? O Lenin pregava pão, terra e paz, ou seja, comida, terra para quem não tinha, reforma agrária e a saída da Primeira Guerra Mundial. Em outubro de 1917, houve a chamada Revolução Bolchevique, ou Revolução Vermelha, ou Revolução de Outubro, que a gente conhece como Revolução Russa, tá, pessoal? Então essa é a Revolução Russa. Agora foi a vez dos bolcheviques, liderados por Lenin, tomarem o poder. Quando eles tomaram o poder, primeira medida, retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A economia foi estatizada, o que era privado passou a pertencer ao Estado, empresa, banco, fábrica, e a propriedade coletiva, a propriedade privada, ela foi coletivizada, ou seja, quem tinha propriedade privada dos meios de produção perdeu. Isso passou ao controle do governo dos trabalhadores, que era o governo bolchevique agora. A Rússia vai passar por uma guerra civil, tá? Por quê? Aqueles que eram contra a revolução, com o apoio dos Estados Unidos e outros países, né, pessoal, que não queriam que a revolução se espalhasse, lutaram contra o Exército Vermelho, que seria o Exército Bolchevique. Quem venceu a guerra? O Exército Vermelho conseguiu a vitória, uma guerra sangrenta, tá, pessoal? E o governo socialista ele foi instaurado. Em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia mais outros países que adotaram o mesmo sistema político. E em 1924 Lenin morre. A morte do Lenin levou a uma disputa pelo controle do Partido Socialista. Essa disputa se deu entre o Stalin, que defendia o socialismo em um só país, e o Trotsky, que defendia o quê? Uma revolução permanente. Ou seja, ele defendia que o socialismo ele fosse implantado no mundo inteiro ao mesmo tempo. O Stalin primeiro consolidaria na Rússia, União Soviética, para depois levar para o resto do mundo. Quem venceu a disputa foi o Stalin. O Stalin, o Trotsky ele acabou fugindo da União Soviética, foi para o México. O Stalin mandou matar o Trotsky, tá? E ele assumiu o governo.
O governo Stalin, pessoal, foi um governo autoritário, uma ditadura, um governo sangrento, levando à morte de milhões de pessoas. Mas, por exemplo, a propriedade ela foi coletivizada, houve alguns avanços sociais na União Soviética, mas uma das grandes marcas do governo de Stalin foi o autoritarismo. Bom, em 1929 tivemos aquela que é considerada até hoje a principal crise da história do capitalismo. Lembrando, a crise de 29 é uma crise de superprodução, ou seja, a produção passou ao consumo, o preço das mercadorias cai, os estoques aumentam, gera desemprego e vira uma bola de neve que quebra a economia da maior potência do mundo já na época dos Estados Unidos. Bom, o estilo de vida americano é uma sociedade baseada no consumo, consumismo. O seu bem material é responsável pela sua felicidade. Então, nos Estados Unidos, a ideologia era consumir ajudava a nação, ajudava o Estado. Então, uma ideologia criada nos Estados Unidos, o estilo de vida americano, que acabou se espalhando pelo mundo inteiro, consumismo. Esse consumismo, né, pessoal, ele sustentou a economia durante um bom tempo. Porém, a recuperação da Europa, o aumento da produtividade ligada às máquinas no campo, acabou gerando desemprego nos Estados Unidos. E lá eles investem muito em bolsas de ações, no mercado de ações. Como o pessoal começou a ficar endividado, muitas empresas começaram a falir, muita gente procurou vender as ações. E em outubro lá de 1929, muita gente foi ao mesmo tempo vender as ações, levando à quebra da bolsa de valores. O preço das ações caiu muito e rapidamente. Essa crise, pessoal, começou nos Estados Unidos e acabou abalando o mundo inteiro. Para tentar superar a crise, aí atenção agora, o governo dos Estados Unidos criou o New Deal, que é o novo acordo, contrariando a principal bandeira dos Estados Unidos, que é o liberalismo econômico, né? Nesse plano de recuperação, o New Deal, o governo dos Estados Unidos ele passa o que? A intervir diretamente na atividade econômica, financiando, criando obras do Estado para gerar emprego para a população. Ou seja, o Estado como promotor da atividade econômica agindo diretamente, né, o que era baseado nas ideias do economista Keynes. Então o New Deal, né, ele quebra essa lógica do capitalismo, né, que é o Estado apenas uma mão invisível, deixando a atividade econômica andar sozinha, a partir da iniciativa privada. Em uma crise econômica, o Estado ele teve que salvar a economia, agindo diretamente. Então, empréstimo a produtores rurais, empréstimos a empresários, empréstimos a bancos, obras públicas para empregar a população, aposentadoria, seguro-desemprego, diminuição da jornada de trabalho para gerar mais emprego. Foram todas medidas tomadas para tentar recuperar a atividade econômica. Essa crise atingiu diretamente o Brasil. Os Estados Unidos era o nosso grande comprador de café, nosso principal produto. E o Brasil, os estoques de café eles cresceram muito, ficaram encalhados. E o governo, na época o governo Vargas, teve que queimar os estoques para tentar recuperar o preço. Consequências na Europa. A crise também chegou na Europa. Né, os países europeus já estavam em dificuldades econômicas, essa dificuldade aumentou. E os partidos mais à esquerda começaram a crescer, o Partido Comunista, o Partido Socialista, e as elites europeias ficaram muito preocupadas com isso. E passaram a dar apoio a partidos e a políticos que eram ou defendiam um discurso autoritário. Com isso, na Alemanha, Hitler chega ao poder, com o nazismo. Na Itália, Mussolini, com o fascismo. Na Espanha, o general Franco, no franquismo. E em Portugal, Antônio Salazar. Todos governos totalitários de direita que perseguiam, tiraram toda a liberdade da população. Lembrando, isso cai bastante, tá? Características dos regimes totalitários. Sempre tem um líder, e esse líder carismático, ele tem um discurso que atrai a população, que a população entende, compreende, ele acaba se tornando um símbolo, um mito, e passa a ser seguido e adorado pela população. O regime totalitário ele tem um unipartidarismo, ou seja, um único partido político, não aceita oposição. Por exemplo, na Alemanha, o partido nazista. O controle da educação, a educação ela passa por intervenção do Estado, normalmente ela é militarizada. E nas escolas, a ideologia do Estado ela é propagada, e ninguém pode contrariar, né? Por exemplo, escolas militares. O apelo à militarização, o culto à militarização, as coisas das Forças Armadas, as armas, inclusive o incentivo para o surgimento de milícias armadas. A censura é uma das bases dos governos totalitários, ou seja, a informação ela é controlada,
Só sai na imprensa o que interessa ao Estado, propaganda boa para o Estado, por exemplo. Aqui no Brasil, os jornais eles eram controlados aí durante a ditadura militar. O apelo visual, né, com símbolos, por exemplo, a suástica nazista, bandeiras, frases que unem o grupo, o simbolismo, por exemplo, grandes desfiles, marchas organizadas, e o nacionalismo, que nesses casos é extremado, ou seja, quem não pertence à nação será perseguido, a maioria vai perseguir as minorias. A ascensão dos regimes totalitários na Europa acabou conduzindo a Europa e o mundo inteiro à Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente tem as causas da guerra, tá, pessoal? Tipo um roteirinho aí que levou ao conflito. Lembrando que historicamente a Segunda Guerra Mundial ela é continuação da Primeira. Os regimes totalitários, principalmente a Alemanha, buscavam uma expansão territorial. Hitler, por exemplo, defendia a formação do espaço vital, que seria ali a Grande Alemanha, reunindo sobre o mesmo território todos os povos de origem germânica, né, que eles consideravam superiores ali, segundo a ideologia nazista, aos outros povos. O Hitler também vai usar o Tratado de Versalhes. Lembrando, o Tratado de Versalhes foram as punições impostas à Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Essas punições foram consideradas uma humilhação à Alemanha, e Hitler vai usar esse tratado para criar no povo alemão um sentimento de revanche, de vingança, conduzindo o povo alemão à Segunda Guerra Mundial. As alianças durante a Segunda Guerra. Aí, pessoal, cuidado com a comparação da primeira, tá? A gente tinha de um lado os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado os países aliados, Reino Unido, França, União Soviética. Bom, durante o seu processo de expansão territorial, a Alemanha ela buscou um acordo de cooperação com a União Soviética. Esse acordo, né, pessoal, ele foi assinado de forma secreta entre o Hitler e o Stalin, e ele teve como resultado a divisão da Polônia, o chamado Pacto de Não Agressão. O território polonês foi dividido entre a União Soviética no lado leste e a Alemanha no lado oeste. Qual que era o interesse do Hitler em fazer esse acordo? Evitar uma guerra nas duas frentes, quando a guerra começasse. Como ele sabia que o conflito seria contra a França e a Inglaterra, ele queria evitar, principalmente inicialmente, um conflito ao mesmo tempo com a União Soviética. Mas a gente sabe, né, que o Hitler quebrou esse acordo, a chamada Operação Barbarossa, e invadiu a União Soviética. Essa que foi uma grande besteira militar, né, da Alemanha, porque com a invasão da União Soviética, a Alemanha começa a perder a guerra. O dia D. Outro momento importante da Segunda Guerra foi o Decision Day, quando os Estados Unidos e a Inglaterra montaram uma grande operação militar para invadir o norte da França e expulsar os nazistas do norte da França, na Normandia. Milhares e milhares de soldados embarcaram ao mesmo tempo na praia, vários de paraquedas também desceram, para invadir e expulsar os nazistas da França. Durante a guerra também aconteceu o chamado Holocausto, que foi o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra, por volta de 6 milhões de judeus. Esse evento foi chamado pelos alemães de Solução Final. Os judeus foram levados aos campos de concentração e ali eles eram executados em câmaras de gás, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial termina no Japão, com o lançamento de 2 bombas atômicas. Uma na cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, e a outra no dia 9 de agosto, na cidade de Nagasaki. Com o lançamento das bombas, o Japão acabou se rendendo, encerrando assim a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o conflito ele levou provavelmente por volta de 70 milhões de mortos, dependendo do historiador, 80 milhões de mortos. Para julgar os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial, foi criado na Europa o Tribunal de Nuremberg, onde principalmente os nazistas foram julgados e alguns foram condenados à morte. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tem início a chamada Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria é a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, só que dessa vez com a produção de ogivas nucleares. Os dois países produziram milhares de bombas atômicas e apontaram para os seus rivais. Tá? Lembrando, de um lado, Estados Unidos capitalista, do outro, a União Soviética socialista. Durante a Guerra Fria aconteceu também a corrida espacial. Os dois países, né, com ideologias diferentes, começaram a brigar por quem conseguiria mostrar o maior avanço tecnológico. E o espaço ele virou o alvo dessa disputa. Tá? A União Soviética colocou o primeiro satélite em órbita, o Sputnik, o primeiro ser vivo, a cadela Laika, o primeiro ser humano no espaço, Yuri Gagarin. É dele a frase, a Terra é plana, ou quer dizer, a Terra é azul.
A primeira mulher no espaço também, Valentina, uma soviética. E a resposta dos Estados Unidos vem com a Operação Apollo, né, que em 1969 colocou o homem na Lua, né, com Neil Armstrong, o cara que pisou na Lua e falou assim: um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Lembrando que tem gente que ainda não acredita que o homem chegou à Lua. Mas é o mesmo pessoal da Terra plana, não dá para levar em conta. Bom, durante a Guerra Fria aconteceram vários conflitos regionais. A Guerra das Coreias, que levou à divisão da Coreia, essa guerra não terminou até hoje. A Guerra do Vietnã, os Estados Unidos entrou diretamente na guerra e acabou saindo derrotado do conflito, não conseguiu derrotar o Vietnã. A Revolução Chinesa, a China passa por uma revolução socialista e o socialismo toma conta do país, uma derrota para os Estados Unidos. A Guerra do Afeganistão, a União Soviética tenta invadir o Afeganistão, mas também não consegue derrotar os afegãos. E Cuba também passou por uma revolução socialista nesse período, né, um governo contrário aos Estados Unidos. A União Soviética tentou instalar mísseis em Cuba, apontados lá para os Estados Unidos. Isso gerou uma grave crise entre os dois países, quase levando à Terceira Guerra Mundial. Lembrando que esses conflitos, né, pessoal, quase sempre é a mesma lógica. De um lado, os socialistas, comunistas apoiados pela União Soviética, de outro, os capitalistas apoiados pelos Estados Unidos. Tanto Estados Unidos e União Soviética tiveram derrotas. As principais foram Vietnã para os Estados Unidos e Afeganistão para a União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, lembrando que a Organização das Nações Unidas ela substituiu a antiga Liga das Nações, que foi criada para evitar conflitos. Assim como a ONU, a Liga das Nações não conseguiu evitar conflitos, a ONU também, a gente pode observar que nos dias atuais não consegue evitar conflitos. Da ONU, pessoal, surge um documento muito importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um documento que tem como base a garantia dos direitos fundamentais, né, do ser humano. E lembrando, é universal, ela vale para todos os seres humanos. Temos na história um documento parecido, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que essa é da Revolução Francesa. Também falava de igualdade perante a lei, de liberdade. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração dos Direitos Humanos ela foi necessária principalmente devido às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela serve de base para as constituições do mundo inteiro. A do Brasil, por exemplo, tem como base a Declaração dos Direitos Humanos. Ele foi alvo de imperialismo, de colonização no século XVI, XVII, XVIII, no século XIX de novo. Tá? E hoje na África existe um movimento que busca o quê? A valorização da cultura africana. Esse movimento é o panafricanismo, né, que tenta eliminar parte da influência europeia, valorizando a cultura local dos africanos. Outro evento importante foi a chamada Conferência de Bandung. Foi uma reunião realizada por países que sofreram as consequências do imperialismo europeu e reafirmaram o seu direito de autodeterminação, de lutar por independência. Ou seja, tanto a África quanto a Ásia resistiram e lutam até os dias atuais contra essa dominação colonial, essa influência cultural principalmente. Pessoal, nos Estados Unidos, na década de 60, surgiram vários movimentos ali que lutavam por direitos civis. Então fique atento a isso, porque luta por direitos civis na década de 60, nos Estados Unidos, no Brasil também. Nos Estados Unidos existia as chamadas leis de Jim Crow, que eram leis segregacionistas, ou seja, separavam os negros dos brancos. Por exemplo, banco de praça, banco de ônibus, ou seja, os Estados Unidos possuía leis formais, as chamadas leis de Jim Crow, que segregavam a população. E vários personagens começaram a lutar por direitos civis. Entre eles, por exemplo, a Rosa Parks. Ela estava sentada num ônibus, entrou um passageiro branco, ela tinha que dar lugar para ele, ela se recusou a fazer isso, foi conduzida para a delegacia e os moradores da cidade dela passaram a ir trabalhar a pé em protesto contra esse preconceito dentro do ônibus. Um dos grandes ícones dessa luta é Martin Luther King, né, pessoal? Aquele da frase, eu tive um sonho, né? Ele promovia aqui uma luta pacífica, né, pessoal? Resistência pacífica contra o preconceito racial e lutando por direitos civis. O Malcolm X, esse já pregava o quê? Inclusive o uso da violência para lutar contra o racismo, contra o preconceito e contra a desigualdade social, o preconceito racial nos Estados Unidos. O movimento dos Panteras Negras,
também muito importante, né, na resistência contra a escravidão e na luta por direitos civis. O movimento Black Power, esse no Brasil também teve influência. O movimento atual, Vidas Negras Importam, né, que surgiu aí, que ganhou força depois que um policial nos Estados Unidos matou um homem negro lá com o joelho no pescoço. Durante ali o período da Guerra Fria, o movimento hippie, né, pessoal, que era um movimento de contestação à sociedade estabelecida, né, esse movimento ele lutou muito, por exemplo, contra a guerra do Vietnã, pedia paz, pedia igualdade social. O rock também, utilizado como forma de protesto contra as guerras do período da Guerra Fria. Todos os movimentos juvenis que contestavam a sociedade, contestavam os mais velhos no período. E na África do Sul a gente tem o Apartheid. O Apartheid, que eram as leis segregacionistas na África do Sul, onde os brancos, que eram a grande minoria, eles acabavam controlando as terras e segregando os negros dos Estados Unidos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, através da ONU, foi criado o Estado de Israel. Esse Estado de Israel ele foi criado onde fica a Palestina, território que historicamente seria a terra prometida, segundo a tradição religiosa, para os judeus. Porém, a criação de Israel, né, foi feita onde já estava o povo palestino. Né. Inicialmente, a ONU propôs a criação de 2 estados, o Estado de Israel e a Palestina. Porém, até hoje, a situação está no impasse. Né. Foi criado o Estado de Israel. Vários conflitos aconteceram, os árabes na região não aceitaram a criação de Israel, e os conflitos persistem até os dias atuais, né, na chamada questão palestina. Israel tem avançado, colonizado os territórios da Cisjordânia, aí da faixa de Gaza, tipo encurralando os palestinos em uma área muito restrita. Bom, pessoal, o fim da Guerra Fria ele é marcado pela queda da União Soviética. E a queda da União Soviética ela acontece ali na parte final do século XX. Um dos eventos aí é a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele dividia a cidade de Berlim ao meio, do lado socialista e o lado capitalista. E a queda do Muro de Berlim ela simboliza aí o final da Guerra Fria. Porém, a Guerra Fria em si ela termina, né, pessoal, com a queda da União Soviética. Lá no final, a União Soviética numa crise tremenda, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele tenta um conjunto de reformas chamadas Glasnost e Perestroika, que seria uma reestruturação política, administrativa e também um avanço em direção ao capitalismo. Porém, não deu certo as reformas e a União Soviética ela acabou entrando em colapso e chegando ao fim em 1991, dando origem à CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que substituiu a União Soviética. Obviamente, né, pessoal, sem a centralização da Rússia. Né? Bom, pessoal, neoliberalismo. Neoliberalismo é o liberalismo com a roupa atual. Né? Então, quais são as características básicas do neoliberalismo? Sistema capitalista, o Estado mínimo, né, com pouca intervenção do Estado nas atividades econômicas, o fim das barreiras comerciais entre os países, a atuação de empresas privadas, a valorização da propriedade privada e da meritocracia. Seria um novo liberalismo, o liberalismo atual no mundo. A globalização é o processo de conexão global através dos sistemas de transporte, de comunicação. A tecnologia ela acabou permitindo um mundo extremamente conectado, né, pessoal? Então, assim, as barreiras elas foram sendo rompidas, a velocidade dos transportes, da comunicação, da informação aumentaram muito. Então, hoje o mundo é uma aldeia globalizada, né, onde a distância parece que desapareceu. Tudo é muito próximo, muito rápido, principalmente devido às tecnologias da informação. O Fundo Monetário Internacional é uma espécie de banco, né, que financia economias que estão em crise, em dificuldades, principalmente para proteger o sistema capitalista. Ele é controlado pelos Estados Unidos. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela busca aí regular a atividade comercial global, tentando impor regras, gerenciar a atividade econômica global para que não haja abusos, por exemplo, principalmente nos países mais ricos, mas essa entidade ela não tem muito poder de atuação. O Banco Mundial ele financia projetos nos países, projetos importantes como projetos ambientais, de estrutura dos países. Então são instrumentos aí do capitalismo que atuam pelo mundo.